Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Nossa aula de hoje é sobre algarismos significativos. Meus queridos, a matemática é uma ciência exata, mas ela é exata enquanto está no papel, enquanto está na nossa cabeça. Mas a partir do momento em que você começa a usar uma matemática para fazer alguma coisa, ou seja, a partir do momento que você começa a aplicar a matemática na prática, a exatidão se perde. Pois existe as variáveis, não tem como evitar, ou seja, é inevitável. Na matemática, sempre trabalhamos com uma margem de erro, e é por isso que trabalhamos com algarismos significativos. Mas, Márcio, o que é um algarismo significativo? É simples, meu jovem. Ele é uma técnica matemática para trabalhar com o menor margem de erro possível. Vamos entender isso? Veja esse nosso objeto, ou seja, essa caneta, ela tem comprimento L. E é este comprimento que nós queremos determinar quanto que ele vale. Vamos utilizar para isso uma régua graduada em centímetro. Ao fazer essa leitura, ou seja, este comprimento, colocando essa caneta na origem, nós vamos chegar a um valor de 4,6 centímetros. Muito simples assim. Agora eu chamo a atenção de vocês para a leitura dessa caneta aqui, junto com a nossa régua. Vejam bem, que ele tem 4 centímetros, eu não tenho a menor dúvida disso. Sendo assim, nós dizemos que ele é um algarismo correto. Agora, se esse valor é o 6, eu não tenho a certeza disso. É uma dúvida. Eu não sei se é exatamente o 6, porque poderia ser 5 ou 7, ou seja, nós não temos plena certeza disso. E é por isso que nós chamamos de algarismo duvidoso. Meus jovens, todas as vezes que fizerem uma medida, não tem como evitar. Ou seja, o último algarismo dessa medida sempre será o algarismo duvidoso. Percebam que eu tenho uma certeza que é 4, mas não tenho uma certeza que é 6. Alguns podem estar se pensando, Se o nosso objetivo é trabalhar com a menor margem de erro possível, não seria mais viável a gente eliminar o duvidoso? Até uma boa pergunta, um bom pensamento. Agora eu chamo a atenção de vocês do porquê nós não podemos eliminar. Olha só, qual valor está mais próximo da realidade? Você dizer que um lápis mede 4,6 centímetros ou que ele mede 4 centímetros? Meus jovens, é um fato que 4,6 centímetros é um número mais próximo da realidade. Meus queridos, todas as vezes que fizerem uma medida, o último algarismo sempre será o duvidoso. Não tem como evitar isso. Um segundo detalhe, mesmo sendo duvidoso, esse algarismo ele faz parte da medida. Ou seja, ele deixa a minha medida mais precisa. Esse algarismo, mesmo sendo ele duvidoso, ele é significativo em termos quantitativos. Então, esse número 4,6, ele apresenta 2 algarismos significativos. Mesmo o 6 sendo o duvidoso, ele contribuiu para deixar a medida mais precisa. Agora, chega um sujeito e questiona o valor do comprimento dessa caneta e diz, o comprimento dela
é de 4,6328921 centímetro. G de jaca. Como? G de jaca. Vejam bem, o 4 nós temos a certeza. Isso é um fato. Nós discutimos que o 6 era o duvidoso. E se é o duvidoso, nós podemos dizer que ele foi um chute, não é isso mesmo? E é um chute muito bem dado para essa situação, porque se não é um 6, pode ser um 7 ou um 5. Então vejam que depois dele, o 3, 2, 8, 9, 2 e 1, a gente não tem algum sentido a gente dizer a mesma coisa. Estes números são um chute completamente no escuro, ou seja, são valores que saiu da imaginação do sujeito, por ele falar isso, né? Que fez essa leitura. Então, esses números não deixam o meu resultado mais preciso. Toda vez que fizerem uma medida, o último algarismo dessa medida será o algarismo significativo. Depois, o algarismo duvidoso, e nada mais tem significado para o nosso exercício. Não faz sentido aumentar essas casas aqui, ó. Meus queridos, estão entendendo? Então eu te pergunto, qual é o algarismo duvidoso? Vejam bem, pessoal, nós usamos uma régua graduada em centímetros. Então isso implica que até centímetros nós temos a mais absoluta certeza. A nossa dúvida começa depois que passa do centímetro, não é isso mesmo? Então todas as vezes que fizermos uma medida, o algarismo duvidoso será a primeira casa decimal depois da graduação que estiver usando. Vamos fazer outro exemplo? Então vem comigo. Vamos usar uma nova medida. E essa medida eu quero que o L é igual a 1,23456 de metro. E para essa medida, pessoal, foi feito o uso de uma régua que é em milímetros. Te pergunto, qual será o nosso algarismo duvidoso? O que nós temos que fazer? Vejam bem, como nós estamos trabalhando aqui em metro, isso significa que esta casa, né, de unidade é 1 metro. E aqui nós temos a primeira casa decimal do metro, que é o décimo de metro. Depois da segunda casa decimal do metro, nós temos o que é o centésimo do metro. E por último, terceira casa decimal, que é o milésimo do metro. Agora vejam que nós estamos usando uma régua que ela é graduada em milímetro. Até o número que está em milímetros, nós temos a mais absoluta certeza, ou seja, a nossa dúvida ela começa a partir da primeira casa decimal, depois do milímetro. Sendo assim, o 5 é o nosso algarismo duvidoso. Portanto, o que vem depois dele não tem significado algum para a gente. Então, essa é a maneira correta de representar o resultado, ou seja, 1,2345 de metros. Paramos por aí, simples assim. Aí está de brincadeira. Agora, vamos dizer que a gente fez essa medida com uma régua que está graduada em metros. Se a sua régua está graduada em metros, significa dizer que até metros nós temos plena certeza de seu valor. A dúvida começa a partir da primeira casa depois do metro. E neste caso, então, a segunda casa será o algarismo duvidoso. Logo, os demais números não tem sentido a gente escrever. Ou seja, meus jovens, L é igual a 1,2 metros. Toda vez que se faz uma medida, o último algarismo é chamado de duvidoso. Fique bem claro isso para vocês.
O número duvidoso é sempre aquele algarismo que fica depois da graduação que está sendo usado. Agora, se usar centímetros, é a primeira casa depois do centímetro. Se usar milímetro, é a primeira casa depois do milímetro. Logo, depois do número duvidoso, nada tem mais significado para a gente. Seu macho andando. Vai te lascar, filha da p***, tu é bem. Meus queridos, agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma seguinte situação. Vejam bem, vou pegar outro exemplo aqui, o mesmo aqui, o 4,6 centímetro, que seria também a mesma coisa que 0,046 metros. Mas um número igual a este, né, o 0,046 metros, dificilmente nós deixaríamos assim. Um número igual a esse, na maioria das vezes, nós trabalhamos com notação científica, ou seja, L é igual a 4,6 vezes 10 a menos 2 metros. Então vejam que de centímetro para o metro, eu não efetuei nova medida. A única coisa que eu fiz aqui, foi mudar sua unidade. Ou seja, eu passei centímetro para metro e isso implica que o resultado não é mais preciso e nem menos preciso que antes. Então, o 4,6 tem dois números significativos. E o 0,046, como é a mesma medida, logo ele também tem dois algarismos significativos. Mas como saber se é a mesma coisa? Qual a moral dessa questão, Márcio? Não estou entendendo. Antes você disse que a primeira casa depois da vírgula, que é o número duvidoso. Calma, meu jovem, é a mesma coisa. A moral dessa história aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, é que o zero, né, à esquerda, não conta como significativo. Bem simples assim. Agora, o próximo aqui, que é o 4,6 vezes 10 a menos 2 metros, vejam que de cima é uma notação decimal, uma notação científica. A única alteração entre os dois foi a maneira de expressar o número. Isso pelo fato de escrever de uma forma diferente, ou seja, uma notação diferente. E isso não significa dizer que a sua medida se torna mais precisa ou menos precisa em situação aqui, ó. Se isso aqui tem dois algarismos significativos, isso aqui também tem que ter dois algarismos significativos. Porém, que a potência de 10 não é significativo. Ou seja, não existe trabalhar desta forma aqui. Mas então, sempre que tiver potência, eu não levo ele em consideração como número significativo? Não levo. Meus jovens, esta é a nossa aula sobre algarismos significativos. Bem simples, uma aula bem tranquila, não tem nada de complicado nisso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, seus colegas de colégio, né? Ajude o canal a crescer. Meu grande abraço e fiquem em paz.